Muito bem, consagradas de Jesus. Agora somos todos consagradas. Tudo vai começar a ser transformado em nós pelas mãos de Maria Santíssima. Para nos ajudar a criar novos hábitos de vida mais coerentes com os votos e as promessas que fizemos na nossa carta consagração, vamos sugerir que façamos um programa de vida diário, um esforço diário, metódico e continuado que nos favorecerá um pleno desenvolvimento da vida espiritual. Esse programa foi sugerido pela Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus no livro Consagra-te, as portas do inferno não prevalecerão. Esse programa de vida consiste em um conjunto de atitudes, habilidades, exercícios, orações e obras que tem por finalidade dominar e reorientar as tendências desordenadas que nos levam aos vícios, conduzindo-nos a uma vida virtuosa chamada de ascese. É um processo de santificação pessoal que nos orientará a buscar as coisas do alto. Um hábito positivo somente se torna uma virtude quando praticamos naturalmente por um determinado tempo. Só aí que vira um hábito. Estamos muito longe de agir naturalmente em relação às 10 virtudes de nossa mãezinha. Por isso, precisaremos relembrar os compromissos diários que nós fizemos durante vários anos, porque nós vamos agir assim com esta vida. E aí tem que virar hábito. A proposta do programa Diário de Vida é elaborar cartelinhas como aquelas que vocês receberam, onde constam as atividades diárias que darão sentido à sua vida. Recorte-as e leve-as consigo para onde for, e várias vezes releia e pratique seus compromissos diários. Clame por seu intercessor do dia. Pronuncie a jaculatória do dia várias vezes. Observe as habilidades positivas a que você deve recorrer pelas atividades propostas e analise os comportamentos negativos que devem ser evitados. E não deixe de praticar a sua boa ação, a sua boa obra do dia. Depois de 31 dias, o hábito estará criado e continuaremos praticando esse programa para o resto de nossas vidas. Como eu falei antes de ontem, cada cartelinha tem um número, né? Primeiro dia, segundo dia. Então, toda vez que for primeiro dia, ela corresponde ao dia 1 do mês, dia 11, 21 e 31, quando tiver. Então, toda vez que tiver um 1, é essa cartelinha que você vai usar. Quando tiver o 2, é a cartela 2 e assim por diante. Ok? Hoje nós vamos pegar a cartela número 1, que é a cartela da humildade. Essa é a principal virtude de Nossa Senhora e de Jesus e que deve ser a nossa também. Quando a gente é humilde, a gente é o resto das coisas que Deus espera de nós. Ok? Então nós vamos começar vendo o que é a humildade, depois o que é o orgulho e o que essas duas coisas provocam em nós. Tá bom? Quando o homem desvia-se do entendimento de que toda a honra deve ser dada ao Mestre, ele cai em pecado grave, pois nega-se a estar sob domínio de Deus. O homem se recusa a entender que Deus é que manda, ele acha que ele é o mandão. É natural reconhecer e valorizar o que Deus faz de bom em nós, nas pessoas e nas coisas. Deus é digno de toda honra, pois Ele é o autor, o criador, o princípio e o fim de tudo que existe. Por isso, devemos nos empenhar em levar as pessoas ao encontro com Ele através do nosso testemunho. Isso é muito importante você saber, porque agora você é consagrado, você tem que dar exemplo, você tem que ter testemunho, você tem que ser diferente dos outros e fazer com que as pessoas queiram também ser assim como você. O demônio do orgulho contrapõe-se à humildade.
Esse que é o vício, que é contrário à humildade. O orgulhoso esnoba as pessoas, dificultando sua relação consigo mesmo, com os outros e com Deus. Lidar com uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante é muito difícil, porque ela acha que ela sabe de tudo, ela que manda em tudo, ela que... faz de tudo para aparecer. Ela faz de tudo para ser notada, ser adorada, ser copiada, sem se importar de estar sendo atrevida, dissimulada e manipuladora. Ela só quer aparecer. O que vai acontecer depois não é problema dela. Sua única preocupação é com a aparência exterior, só o que ela mostra. Nas roupas, no cabelo, nos adereços, nos comportamentos, na fala, tudo na pessoa é artificial. Ela esconde tudo que ela é, o que ela sente. O demônio, muito sutilmente, inspira o pensamento do orgulho, que facilmente se infiltra entre os virtuosos e não se afasta enquanto não estiver consumido todas as forças. Aqui vale fazer um esclarecimento muito importante. Eu acabei de falar aqui que o demônio inspira o pensamento na pessoa. Muita gente acha que o demônio pode ler pensamentos, mas isso não acontece. O demônio não consegue ler os nossos pensamentos. Somente Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas, tem o poder de ler os pensamentos. Só Ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Jesus conseguia, como pessoa, conseguia saber o que as pessoas estavam pensando, porque eles eram uma só pessoa, Deus e Jesus. Então Deus inspirava Jesus para ele saber também. O que Deus sabia, Jesus sabia também. Maria, nossa mãezinha, depois que foi para junto de Deus, de Jesus, passou a conhecer o pensamento de cada pessoa por revelação divina. Então ela tem ciência também de tudo o que acontece, porque ela está junto de Jesus e junto de Deus. Mas ninguém no universo inteiro consegue ler os pensamentos. Nem os santos, nem os anjos, ninguém consegue ler os pensamentos. E os demônios muito menos, O que acontece é que os demônios analisam os nossos comportamentos, a maneira como cada um reage diante de cada situação. O demônio provoca uma pessoa a fazer uma determinada coisa e ele fica esperando a reação daquela pessoa. Dependendo de como ela reage, ele já sabe como que vai fazer, vai colocar as coisas na cabeça dela. Ele inspira um pensamento na pessoa e espera a reação dela. Dependendo da reação que ela tem, o demônio vai inspirando outros pensamentos, até causar a reação que ele queria provocar na pessoa. Então, o demônio coloca lá um pensamento de inveja na sua cabeça. Eu queria tanto ter aquele carro. E aí ele percebe a sua reação, como que você fica quando vê uma pessoa com aquele carro. Aí ele fala assim, ela tem vontade de ter aquele carro, mas não consegue. Aí começa a colocar pensamentos na minha cabeça e me fazem ir pensando naquilo até eu começar a pecar e desejar que a pessoa bata com aquele carro e transforma o inferno na vida da pessoa. É assim que o demônio age, ok? O orgulho foi o pecado de Lúcifer, um anjo lindo, maravilhoso que Deus criou para vir para o mundo, preparar o mundo para receber Jesus. Lúcifer, achando que tinha poder ilimitado e não aceitando a vontade de Deus, de que Maria, uma mulher,
fosse mãe de Jesus, que vinha como homem para a terra, recusou-se a submeter-se a Deus e rebelou-se. Olha só o que o orgulho provoca. Transformou o lindo anjo maravilhoso que era Lúcifer num demônio. Agora nós vamos ver como que o orgulho se manifesta na vida da pessoa. Uma pessoa orgulhosa e prepotente, arrogante, pensa ser mais daquilo que ele é realmente, de verdade. Sente grande estima de si mesma e por isso precisa criar muitas mentiras. Lógico, né? Porque se ela não é aquilo que ela está falando que é, então está mentindo o tempo todo. A pessoa orgulhosa acha que não precisa de ninguém para nada, mas gosta que todo mundo precise dela. Ela acha que ela é importante na vida de todo mundo. A pessoa gosta de ser elogiada pelos outros. Pode parecer generosa apenas por interesse para receber uma recompensa. Ela está sempre demonstrando aquilo que ela não é. Ela não é generosa, mas ela fica parecendo que é boazinha só para poder receber uma recompensa, um elogio, né? A pessoa orgulhosa acha que as outras pessoas devem estar sempre disponíveis para o que ela quiser. Afinal de contas, é ela que manda, né? Então, todo mundo tem que estar à sua disposição o tempo todo. Ela despreza a humildade e prefere os ideais de grandeza. Quer sempre os melhores lugares para que todos a vejam. O orgulhoso está sempre querendo destaque. Todo mundo tem que perceber que estava lá, né? A pessoa ambiciosa e orgulhosa é capaz de se vingar se alguém a tratar de forma diferente do que ela esperava. Ela acha que todo mundo tem que estar à disposição dela. Se a pessoa não age assim, ela fica indignada, né? Ela fica... O orgulhoso e o vaidoso, o orgulho e a vaidade são considerados pecados veniais. Podem levar o homem a cometer um pecado mortal. Porque se a pessoa é orgulhosa, prepotente, ela vai acabar fazendo coisas que ela nem queria, só para poder manter o poder, a honra, a glória, né? Acabar fazendo besteira só para manter a sua posição, né? E nós? Por que nós precisamos combater o orgulho? Por que é tão importante combater o orgulho? Todas as obras virtuosas, quando manchadas pelo vício do orgulho, perdem a sua graça e o seu merecimento. Pois uma das condições para o mérito é a pureza na intenção. Deus não está interessado naquilo que você faz realmente, Ele está interessado na sua intenção ao fazer aquela coisa. É isso que interessa. Então, se você é arrogante, prepotente e faz uma coisa só para ser com a intenção de merecer um reconhecimento, você não teve pureza de intenção. Então você perde a graça e o mérito. O orgulhoso está em estado permanente de comparação, empenhando-se em ser elogiado e aprovado. Não há pureza de intenção nisso. Então tudo que o orgulhoso faz é para si mesmo, então não tem pureza de intenção e aí não recebe graça nenhuma e não tem merecimento nenhum. E aí, como eu falei, o demônio coloca pensamentos na nossa cabeça, né? Por exemplo, no caso da luxúria, ele começa a fazer você pensar naquela pessoa sensualmente, né? Começa a botar um monte de coisa na sua cabeça e você começa a pecar. É isso que o demônio faz na nossa vida. Então, quais são os pensamentos nocivos provocados pelo demônio com o vício do orgulho? Olha o que as pessoas pensam quando o demônio está colocando essas coisas na cabeça dela. Eu basto a mim mesmo. Eu sou poderoso. O que será que os outros pensam de mim, hein? Fica preocupado com o que os outros estão pensando dele. Todos gostam de mim e do que eu faço. Eu sou melhor do que os outros. Sou mais inteligente, mais elegante, mais eficiente, mais bonito, sou mais tudo. Outra coisa que o demônio coloca na cabeça dessa pessoa é: eu preciso causar uma boa impressão. Já que eu não sou nada, né? Eu preciso causar pelo menos uma boa impressão. As pessoas dependem de mim, da minha ajuda e da minha generosidade. Se não fosse por mim, a pessoa não ia ter nada.
Merecemos ser o primeiro na vida de alguém por tudo que eu fiz para essa pessoa. O orgulhoso vai lá, faz um negócio para a pessoa e fica esperando que ela seja grata pro resto da vida. Ela tem que ser o primeiro, tem que ser o primeiro na vida dela, porque eu ajudei ela, né? Quem eles pensam que são? O orgulhoso pensa assim, né? Você não sabe com quem está falando, não? Já vi pessoas falando assim? Como podem me trair depois de tudo que eu fiz por eles? Não preciso confessar, eu não peco. A pessoa orgulhosa acha mesmo que não peca, que não precisa confessar, falar nada para Deus. Eu não sou fraco, eu sou ambicioso. Você não manda em mim, vê se toca e se coloca no seu lugar. Olha quanta coisa que o demônio coloca na cabeça de uma pessoa orgulhosa. E se a gente deixar, a gente vai embarcando, acaba virando orgulhoso mesmo, né? Quais são os efeitos provocados pelo orgulho na vida de uma pessoa? Se acontecer de o demônio começar a colocar essas coisas na sua cabeça, livre-se logo, porque olha só o que ele provoca. O orgulho deixa a pessoa irritada sempre que não se vê no centro das atenções. Se ela chega num lugar e ninguém nota a presença dela, ela vai fazer qualquer coisa, vai derrubar a casa para todo mundo perceber que ela está ali. Se for criticada, então, nossa, acusa os outros de estarem contra ela e se sente rejeitada, coitadinha. Dominada pela vaidade, a pessoa vive o tempo todo preocupada com a imagem que os outros têm dela mesma. Ela está sempre preocupada com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que os outros vão sentir, e nunca está satisfeita consigo mesma. Lógico que para atender todo mundo é meio difícil, né? Para fazer todo mundo ficar satisfeito com a presença dela, é meio difícil. Perdida em suas limitações e fraquezas, a pessoa orgulhosa busca a própria glória e perde a essência de Deus. Tudo isso acontece com a pessoa que deixa o orgulho, os pensamentos de orgulho, tomar conta da sua vida. Precisamos refletir sobre o grau de influência que o demônio possui sobre o orgulhoso. Eu já falei uma vez o que a gente faz para não deixar o demônio atingir a nossa vida. Então, nós precisamos refletir sobre isso. O demônio tenta fazer a gente pensar em certas coisas, né, em sermos orgulhosos. E nós precisamos tomar conta disso, evitar. Fazendo ele pensar que criou o mundo e que Deus foi apenas co-participante da criação. É isso que o demônio faz a gente pensar, ok? Mas então, qual é a terapia que a gente usa para restaurar quando o nosso pensamento, quando o demônio começa a botar essas coisas na nossa cabeça? Para frear esse vício do orgulho, é importante ter como remédio o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Primeira coisa que a gente vai fazer, vocês passaram por esse momento, um período de autoconhecimento, né, do ser humano, e fazer um exame de consciência com frequência, de preferência toda noite, pensar todas as besteiras que você pensou, tudo que você fez de errado. Refletir sobre as pessoas que foram humilhadas por você. Toda vez que você humilhou alguém, foi errado isso, né? Seja honesta a respeito dos seus êxitos. Diga somente a verdade para você mesmo, porque afinal de contas é entre você e Deus. Mais ninguém precisa saber disso. É importante e muito eficaz se conscientizar que Deus é o autor de todo o bem e só a Ele pertence a glória. Aceitar a morte das nossas ilusões é sempre um processo doloroso, mas muito necessário. Pare de se comparar com as outras pessoas. Você não tem que comparar com nada. Você é você, único, exclusivo. Deus fez somente você desse jeito. Não tem cópia, não tem ninguém parecido com você. Abandone a ideia de que vai salvar o mundo sozinho, porque não vai. Nem Jesus conseguiu salvar todo mundo. Tem gente que não quer ser salvo, né? Encare suas fragilidades e necessidades, vencendo o orgulho e percebendo que precisa de ajuda para abrir-se aos outros. A gente tem visto desde o começo da formação que nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos da intercessão de Maria,
para que nós consigamos chegar a Jesus com mérito e dignidade. Então, considere que você é um vermezinho mesmo, que você precisa de Maria para alcançar as virtudes dela. O remédio para o orgulho é a humildade. A humildade é a verdade. É ser o que se é mesmo, sem máscara, sem fantasia, sem nada. Sem mais nem menos. A humildade consiste em considerar-se o último. Não foi isso que Jesus falou no lava-pés? Seja o último e você será um dos primeiros. Ao fazer o bem, queira agradar a Deus e não o reconhecimento de uma honra. Tudo que você fizer, saiba que você está entregando para Deus e não para você mesmo. Acontece muitas vezes da pessoa chegar e falar: nossa, mas você fez isso assim, foi muito bom, muito legal, muito bonito. Na mesma hora eu falo assim: foi o Espírito Santo que operou através de mim. Porque é a verdade, é isso mesmo que acontece. Então, agora vamos pegar aí a sua cartelinha. Então, nós já vimos lá o que é humildade, o que é o vício, o que provoca tudo isso na nossa vida. Hoje nós vamos fazer uma oração de adoração. Eu vou escrever embaixo do vídeo, eu vou escrever o que é uma oração de adoração e vou colocar uma oração de adoração para você fazer se você quiser, tá bom? Pode fazer outra, qualquer uma. O nosso intercessor hoje é Deus, né? Quando a gente estiver rezando de manhã ou de noite, vamos pedir a Deus: meu Deus, fazei toda a sua vontade, que eu consiga obedecer, que seja obediente, dócil, tá? A obra que nós temos para hoje é vestir os que estão nus. Esse é o que nos é solicitado fazer hoje. Mas, obviamente, que se aparecer uma outra pessoa com fome, você vai dar comida para a pessoa. Se você for visitar uma pessoa doente, você já está fazendo uma boa obra. Tá? A sugestão de hoje é que você vista uma pessoa que não tem roupa. E aí, se você tem um guarda-roupa cheio de roupa que você nem usa, vai lá, escolhe uma quantidade boa de roupas e doa para essa pessoa que está precisando de roupa. Um bazar, né? Um lugar que vai fazer com que aquilo ali produza boas obras. A jaculatória, que nós vamos falar várias vezes hoje, é meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Fala toda hora. As habilidades que nós temos que ter, aquelas positivas que a gente tem que imitar, é procurar ser humilde, procurar ser simples, justo, humano, ser sincero, tolerante e alegre. Todas essas coisas a gente deve procurar ser a partir de hoje. Hoje nós vamos exercitar essas habilidades, né? Nós temos que ser humilde, simples, justo, humano, sincero, tolerante e alegre. E nós temos que evitar ser arrogante, prepotente, orgulhoso, autoritário, esnobe, vaidoso e presunçoso. Tudo isso a gente deve evitar. Ok? Então, pegue a sua cartelinha, estejam sempre com ela durante o dia e vão observando aqui todas as coisas que vocês podem fazer durante o dia. Tá? Quando vocês estão fazendo isso, vocês estão exercitando o interior de vocês, tá? Transformando alguma coisa dentro de vocês e lentamente vocês vão chegando à santidade e à perfeição de Cristo. Ok? Amanhã nós vamos falar na cartela 2, esteja com a cartela na mão. Até amanhã.